Quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet e dar boas-vindas para você, assim como nossos irmãos aqui do culto presencial. Que Deus seja bendito, seja engrandecido, que o Senhor seja louvado na nossa vida, no nosso culto esta noite. Vamos falar com o Senhor agora. Soberano Deus e eterno Pai, autor da vida, Criador maravilhoso de tudo que existe, damos-te graças, Senhor, pois somos feituras Tua. Obrigado a Deus pelo privilégio de estarmos na Tua presença e de podermos Te servir e de podermos Te engrandecer, rendendo-te graças pela bênção da vida nesse dia. Até aqui o Senhor nos ajudou e tem cuidado de nós. E mesmo, Senhor, em meio aos dramas, em meio às lutas e sofrimentos, as perdas e tristezas da vida, não tem faltado a Tua graça. Tu tens nos sustentado, Tu tens nos dado o consolo do Espírito Santo, ânimo, força, coragem e esperança para prosseguir. E dentre nossos amigos, irmãos em Cristo, há pessoas sofrendo, há famílias chorando hoje, Senhor, seus entes queridos, dentre os quais nós incluímos a família Nacarate, família da Marli, do Rogério, do Vinícius, André e Adriana. Pedimos a Deus o conforto e o consolo do Senhor para os seus corações. Incluímos também, Senhor, a família de Aline Alvarenga, sua irmã Mônica, sua mamãe, por perdas tão dramáticas, Senhor, nesses dias, nas últimas semanas. Pedimos a Deus que derrames em porção abundante o bálsamo que alivia a dor, o bálsamo do Espírito Santo. Alegra, Senhor, fortaleças e sustente-as, Pai. Nós te pedimos de modo especial a mamãe que perdeu em 3 semanas, Pai, em menos de 20 dias, o filho, o genro e o marido. Sustenta, Senhor, também as irmãs, esposas. Nós te pedimos, ó Deus, o socorro e a presença graciosa do Espírito Santo nesses lares. Nos abençoe, nos conduza e unge nossos lábios, nosso coração e nossa mente, de modo que nós possamos te adorar e te engrandecer, te glorificar com as canções que vamos agora, Senhor, te oferecer como parte do nosso culto, em louvor e gratidão por tudo que Tu és e por tudo que Tu fazes, pela obra maravilhosa da salvação que o Senhor realizou em Jesus Cristo por nós. Obrigado. Quando nos assentarmos à mesa, visita-nos, Senhor, nutre nossa fé, traz substância. Sim, Senhor, oh Deus, traz força, tônus, fibra, Senhor, músculos espirituais para nossa fé cristã, Senhor, para nossa vida espiritual. Nós te pedimos, nos abençoe, nos cure, nos dê saúde, Pai, paz na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Bendito seja o Senhor. Como é precioso, é o primeiro? Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Jesus é a
Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para derramar, hoje Ele te chama para hoje Ele te chama para dele derramar, hoje Ele te chama para dele derramar. Derramou o Espírito Santo prometido sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Nós temos provado, nós temos experimentado o derramar do Espírito. Graças a Deus por essa obra maravilhosa. Graças a Deus pelo convencimento, graças a Deus pela capacitação do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Como é precioso. Aliança. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança no Senhor, aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus.
aproximou os que estavam longe, Ele uniu os diferentes. Em Cristo somos uma unidade, um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus por essa unidade. Podemos nos aceitar mutuamente, nos respeitar mutuamente, mesmo que pensando diferente, mesmo que sendo diferentes, interpretando, às vezes, tendo opiniões divergentes, mas somos um no amor de Jesus, unidos pela cruz, unidos pela fé no único Salvador e Senhor sobre todos nós. Bendito seja o nome de Cristo. Estamos aqui para engrandecê-lo, estamos aqui para exaltá-lo. Seja bendito, adorado, engrandecido o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Somos lembrados da cruz, somos lembrados do Calvário, somos lembrados de tão grande salvação que o Senhor realizou na nossa vida. Obrigado. Fomos comprados por um preço, um alto preço, o preço do sangue, da vida do nosso Salvador bendito, maravilhoso, o amado da nossa alma, que é Jesus Cristo. Portanto, obrigado por nos trazer, obrigado por nos unir e nos reunir diante do Teu altar esta noite. Obrigado por Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração, edifica a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Você pode ocupar o seu lugar, por favor. Glória a Deus. Na sequência da semana teremos oração amanhã, irmãos. Culto de oração das irmãs da Aliança Feminina, que acontece todas as terças-feiras à tarde. E sábado, no quarto sábado do mês, nós teremos, no terceiro sábado, a juventude, às 18 horas. E no quarto sábado, dia 25, último sábado do mês, o culto das crianças, Escola Bíblica Infantil. Convidamos você para prestigiar, para apoiar, trazendo as crianças para participarem. Se for jovens, se tiver jovens em casa, traga-os para participar do encontro dos jovens também. Tem sido bênção. Durante a semana nós temos as lives devocionais de manhã no Facebook, segundas, quartas e sextas-feiras. Encorajo você a assistir e divulgar também, compartilhando os vídeos e convidando os amigos para assistirem. É uma oportunidade da gente proclamar a palavra, proclamar o Evangelho. Seguimos em oração pelo nosso país. Estamos em oração, irmãos, pedindo a Deus que nos guarde, que nos proteja, pedindo que o Senhor faça a vontade dEle, acima de tudo, que Deus faça a vontade dEle nessa nação, que nós amamos, que nós aprendemos a amar, que Deus preserve os nossos direitos, nosso direito a nossa liberdade de ir e vir, nossa liberdade de culto. Sim, a liberdade religiosa são liberdades importantes que a Constituição defende, embora ela não garanta, ela defende, mas não garante. Prova que alguns desses direitos e algumas dessas liberdades estão sendo ameaçadas em descumprimento da Constituição, posto que alguns se acham poderosos além do limite, ao ponto de interferir no limite dos outros, naquilo que é de competência dos outros. Então, precisamos orar, porque, como temos dito, a maior ameaça para toda e qualquer sociedade é o autoritarismo, venha ele de onde vier. O autoritarismo é uma ameaça, e nós precisamos pedir a Deus que nos defenda contra o autoritarismo, que Deus nos guarde, Deus nos abençoe.
nos desdobramentos das comemorações, das manifestações do dia 7, os desdobramentos que vêm depois disso, né? As paralisações que estão previstas, que Deus nos ajude, abençoe o nosso país, para que a gente não venha sofrer, para que o povo brasileiro não venha sofrer mais, com aumento de preços, com falta de alimento na mesa, falta de remédios. Que Deus nos ajude, que o Senhor faça a vontade dEle. Pai Santo, em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, a Ti, por nossa vida, por nossa saúde, trabalho, por nossa liberdade. Oramos a Ti por nossa família, pela igreja. Oramos a Ti, Senhor, pelo nosso país. Oramos por todos os trabalhadores, pois todos somos livres e temos direitos, ó Pai, garantidos, conquistados, como a liberdade de expressão, de manifestação, da livre manifestação. Obrigado pelas manifestações do dia de ontem, Senhor. Muito obrigado pelos brasileiros que saíram às ruas, ó Pai, e outros que estiveram orando durante o dia, para que tudo corresse bem e não houvessem conflitos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos problemas mínimos que aconteceram, pontuais, aqui ou acolá. Muito obrigado a Deus. Agora nós te pedimos, conduza, Senhor, os desdobramentos, as consequências das manifestações de ontem e daquilo que está agendado para seguir, Senhor, acontecendo esta semana. Pedimos a Deus que todos os trabalhadores, todos, inclusive os caminhoneiros, os produtores rurais, todos tenham o direito de se manifestarem, mas que o povo não venha sofrer, Senhor, com a alta dos preços dos alimentos, dos preços que já tem estado altos, como energia elétrica, como combustível, botijão de gás. Meu Senhor, mais aumento de preço, falta de alimento nas gôndolas dos supermercados, vai trazer sofrimento para o povo. Pedimos, ó Deus, põe a Tua mão, Senhor, e conduza, Senhor, esses desdobramentos e as consequências desses dias tão tensos e tão intensos. Ajuda o Brasil, livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do autoritarismo, livra-nos da ditadura, Senhor, venha de onde vier, seja o autoritarismo do legislativo, seja o autoritarismo do executivo, seja o autoritarismo do judiciário, seja o autoritarismo dos militares, seja o autoritarismo do proletariado, da classe trabalhadora, dos sindicatos, Senhor, venha de onde vier, seja o autoritarismo, Senhor, ó Pai, de onde vier, no nome de Jesus, livra-nos deste mal, Senhor, que haja respeito, ó Pai, pelos direitos alheios, que haja, Senhor, respeito, que haja harmonia entre os poderes constituídos nesta nação. No nome de Jesus, nos conceda a Tua bênção. Oramos por Luiz Guilherme, que está em tratamento de câncer. Oramos, Senhor, por tantos irmãos nossos que estão sofrendo com esta enfermidade do câncer. Pedimos, ó Deus, misericórdia, Senhor, sobre a vida de Rosa Maria Rodrigues, Cristiane Santos, Renato Lago, Marcelo, Sônia Braga, Genilde, Elaine, João Carlos, Edson Luiz Caetano, Cirlei, Andréia, Kelly Oliveira, Ana Paula Nunes. Pedimos, Senhor, põe a Tua mão, meu Deus, sobre a vida de Kelly Nascimento, também enferma com câncer de mama. Traga cura em nome de Jesus, Senhor, traga cura, opera um milagre nessas vidas. Nós suplicamos, nós clamamos a Ti. Visita o Mateuzinho, abençoa, Senhor, ó Deus, dando para ele o doador compatível de medula, para que ele possa ter saúde, ó Deus, e muitos anos de vida. Nós suplicamos, nós clamamos. Põe a Tua mão, Senhor, na vida de Dona Odete, ó Pai, entubada. Visita, Senhor, a Ilza Martins. Visita, Senhor, em o nome de Jesus, a Derli Pacheco, que voltou para o hospital com água na pleura. Visita, Senhor, com poder a vida, meu Senhor, de Dona Dilma Moreira. Oh Deus, Tu sabes todas as coisas, Senhor. Toma nas Tuas mãos a vida dela, toma a vida da Priscila
Senhor, a todos esses que estão entubados, à espera, Senhor, da vida, restitua-lhes, à espera da cura, à espera do milagre, move tua mão de poder na vida destes. Incluo Dona Maria das Chagas, a Lígia também, Senhor, com sintomas desse vírus, a família do Guilherme, incluo, Senhor, a família Risque, de Roberto, Priscila e seus filhos, incluo todos, ó Pai, Tereza, Rodrigo, opera nestas vidas, Senhor, abençoe Dona Vera, que sofreu um infarto e passou por um cateterismo neste dia, visita, Senhor, a Fatinha, Maria de Fátima Amaro, Deus traga cura sobre o mal, ó Pai, e esse problema que surgiu na sua cabeça e que aguarda exames para cirurgia, Deus, Tu podes curá-la, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti estas vidas, Senhor, e Te glorificamos por tudo. Tu és bendito e maravilhoso, Senhor, e nós oramos em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos nos assentar à mesa para participar agora da comunhão, do pão e do cálice. E vamos nos preparar agora, os irmãos que nos ajudam aqui, por favor. A escola bíblica está funcionando quarta-feira, Gisele. É? É mesmo? Eita! Está querendo participar da ceia, então. Nós oramos, Senhor, dando graças pelo pão partido por nós, pelo cálice derramado. Obrigado, Senhor, pelo Teu corpo e o Teu sangue dados por nós. Nós os abençoamos. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo e o cálice que abençoamos é a comunhão no sangue de Cristo. Abençoa-nos, Senhor, abençoe a nossa comunhão contigo, fortalece-nos, cura-nos, em nome de Jesus. Amém. Por favor. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar.
Graças a Deus pelo Evangelho, graças a Deus por Jesus, que suportou a vergonha da cruz, o escárnio, a ignomínia, o opróbrio, o sofrimento, a dor, por amor a nós, por amor ao Pai, fidelidade ao Pai, e por amor àqueles que o Pai lhe confiou. Ele foi até o fim, cumpriu a sua missão, deu a sua vida em resgate por muitos. Hoje somos salvos pela graça do Senhor Jesus, pela graça mediante a fé. O Senhor seja engrandecido, seja magnificado. Como definiu o apóstolo Paulo, o pão partido significa a comunhão no corpo de Cristo. É a comunhão do corpo de Cristo. E a bênção, privilégio, virtude nisso. Quão precioso é podermos segurar o pão, lembrando-nos de Cristo, que se deu por nós. Obrigado, Jesus. Em tua memória e em obediência à tua palavra, nos reunimos esta noite, Senhor, diante do altar e ao redor da mesa, como a família bendita do Senhor. Nos reunimos para participar do pão que agora abençoamos. E pedimos que venhas nos nutrir a fé. Não é porção suficiente para trazer força para o nosso corpo físico, este pedacinho de pão, mas sim, alimento suficiente, nutritivo, poderoso, capaz de renovar a fé, capaz de fortalecer o espírito, Senhor, capaz de nos robustecer para a glória do teu nome. Vem trazer, Senhor, edificação, vem trazer restauração, renovo, venha trazer cura e crescimento, Senhor, em santidade, crescimento espiritual. Perdoe os nossos pecados, Senhor, perdoa os nossos pecados, nós te pedimos, e nos abençoe, em o teu nome, Jesus. Amém. Comei dele todos. Oh, Dalandara cantaraba siriande cantalai alabai. Rimanansiande covalai assiriandala rabai. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado. Maravilhoso. Oh, Senhor, santo, tu és santo, digno, grande, excelso, tremendo, fiel, todo-poderoso, eterno, altíssimo, grande eu sou, pré-existente, motor da vida, soberano do universo. Oh, Deus, obrigado, juiz sobre todos e sobre tudo. Obrigado. Nós te adoramos, te engrandecemos, glorificamos o teu nome. Obrigado, Senhor, por morrer a nossa morte e nos dar tua vida. Obrigado. Glória a Deus. Falando do cálice, Paulo disse que o cálice que abençoamos é a comunhão no sangue, a comunhão do sangue de Cristo. Também estamos alinhados
aliançados, temos comunhão com Ele mediante seu sangue. Obrigado. Obrigado pelo privilégio e pela bênção do cálice. E o cálice de bênção. Em o nome do Senhor Jesus, abençoamos agora, Senhor, a comunhão da Tua igreja. Pedimos, vem, Senhor, nos consagrar para Ti. Vem nos lavar, nos remir, nos limpar e consagrar nossos corações para Ti. Ajuda-nos a viver para a Tua glória. Sim, Senhor. No Teu nome nós oramos. Amém. Bebei dele todos. Oh, glória a Deus, glória a Cristo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, em memória do Cordeiro, nós nos reunimos, Senhor, e temos o privilégio de sermos visitados e alimentados, participando da comunhão, assentados à mesa. Obrigado, Senhor, muito obrigado por Tua bênção, em nome de Jesus, glória a Deus. Você pode sentar-se. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos 15, vamos ler todo o capítulo. Se você não se importar, eu convido você a colocar-se de pé para a leitura. Vamos ler do versículo 1 ao 21. Depois eu vou pedir que os irmãos se assentem e prosseguirei com a leitura a partir do versículo 22, com os irmãos sentados, tá bom? Com a igreja sentada. Controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois, Paulo e Barnabé e mais alguns, fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé.
Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que, entre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. A igreja pode se sentar. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue de carne, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Passem bem. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles, desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles, que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria, Cilícia, fortalecendo as igrejas. Glória ao nome do Senhor, seja abençoada a leitura da palavra. Nosso Pai, nosso Deus, nós reconhecemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós reconhecemos a suficiência das Escrituras.
Nós reconhecemos e cremos, pelo testemunho da própria Bíblia, que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta, Senhor, apta para educar, para instruir, para exortar, ela é apta para salvar. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado, pois nós temos sido transformados por esta palavra, que não é a palavra de homens, senão a palavra do próprio Deus, do eterno e vivo Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor, nesta noite, edifica a vida da Tua igreja, nos abençoe, e possamos crescer no conhecimento, na graça do Senhor. Em Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Às vezes nós cristãos temos diferenças de opinião sobre várias questões, vários assuntos na vida. Escolhemos por qual time vamos torcer. Escolhemos por preferência qual a cor que mais nos agrada, o que mais gostamos de comer, o que menos gostamos. E as diferenças são tantas de opinião sobre a vida, e com relação à Bíblia, com relação à interpretação da Bíblia, não é novidade, isso também é verdade. O teólogo Felipe Melanchthon, amigo muito chegado e inseparável de Martinho Lutero, ele enfrentava a controvérsia doutrinal durante a reforma protestante do século XVI. Ele lidou com as diferenças de opiniões, as interpretações diferentes nas questões doutrinárias. Quando lhe perguntaram qual deve ser a atitude correta frente às diferenças teológicas entre cristãos, Felipe Melanchthon respondeu o seguinte: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, amor. Eles na época usavam a palavra caridade, né? Depois essa palavra foi substituída, foi definida como se referindo a amor. Mas originalmente ele disse: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; em todas as coisas, caridade. Ou, como dizemos hoje, amor. Conflito entre cristãos, portanto, irmãos, é uma das coisas mais difíceis que enfrentamos. A opinião de algumas pessoas a respeito do cristianismo foi drasticamente afetada como resultado de divisões na igreja, ou por causa de amigos cristãos que não se falam. Então, alguns dizem: bom, eu conheço 2 cristãos que não se falam, para que eu vou querer essa fé? Para que eu vou querer esse cristianismo de vocês, se há pessoas entre vocês que não se bicam, que não se falam, que não conseguem andar em concordância? Então, a opinião divergente, a opinião diferente a respeito do cristianismo tem afetado o testemunho. Felizmente, a Bíblia ela não esconde, ela não maquia, ela não se cala a respeito de conflitos. A Bíblia ensina muito sobre como lidar com conflitos e diferenças de ideias de modo respeitoso, de modo piedoso. Atos 15 é uma dessas passagens.
nesse episódio importante nas Escrituras, Lucas se dispõe a nos contar não somente os êxitos, os sucessos da igreja, como já mencionamos aqui num capítulo anterior, mas ele também se dispõe a mostrar os fracassos, as lutas e os conflitos existentes na igreja. Na verdade, o conflito que está sendo vivenciado agora, aqui, relatado nesse capítulo 15, ele advém por conta do sucesso da missão aos gentios. Foi o sucesso da missão aos gentios que resultou na comunidade, resultou nessa crise, nessa discussão ou nessa controvérsia, como a sociedade bíblica denominou para a gente aí, intitulou, nesse capítulo 15, o sucesso, o êxito da missão aos gentios culminou nessa crise discutida aqui, nesse capítulo. A questão vital de como os crentes gentios seriam recebidos na comunidade cristã começou a surgir na mente dos cristãos judeus, os judeus que haviam crido no Evangelho, que haviam se convertido ao cristianismo. Essa questão, se desprezada, poderia ter dividido a igreja. Existem muitas questões como essas nos nossos dias também. E o Concílio de Jerusalém apresenta um modelo excelente para resolver as nossas diferenças. Por conta de termos a celebração da ceia, o tempo me limita um pouquinho. Eu vou ver se eu consigo compartilhar tudo que desejo, tudo que preciso com os irmãos com base nesse capítulo. Se não der, a gente continua na semana que vem. A história do concílio apostólico, concílio ocorrido em Jerusalém, que é relatado aqui nesse capítulo 15, na verdade, inicia-se lá no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, pelo qual nós já tivemos a oportunidade de passar. Alguns homens de Chipre e de Cirene viajaram para Antioquia da Fenícia. Naquela época, a cidade era uma cidade importante, possuía 250 mil habitantes, sendo que grande parte deles eram judeus. Os irmãos de Chipre e de Cirene, que viajaram para Antioquia, foram pregar o evangelho para os judeus. Porém, eles falaram também aos gregos, como diz, volte um pouquinho até o capítulo 11, versículo 20, para a gente se situar no contexto. Era uma cidade grande, uma cidade importante, 250 mil habitantes, sendo que grande parte destes eram judeus. Eles vão para lá para evangelizar judeus, mas pregam também para os gregos, eles pregam também para os gentios. Então, capítulo 11, versículo 20, veja o que diz. Alguns deles, porém, vou ler o 19, os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. A princípio, eles foram com o objetivo de pregar para judeus, porém, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, eles já tinham começado a pregar o evangelho para os gregos, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Barnabé sai de Jerusalém para servi-los, e Saulo, também chamado Paulo, ele sai de Tarso para ajudar a ensinar os irmãos que estavam sendo acrescentados em grande número com as conversões, pessoas sendo convertidas aos milhares
precisavam de mestres, precisavam de pessoas para ajudar a ensinar. Então Saulo sai de Tarso e Barnabé sai de Jerusalém, e eles vão para lá para ajudar na evangelização e também no ensino, no discipulado. Mais tarde, esses líderes, eles dão início à sua primeira viagem missionária, partindo dessa importante cidade do Império Romano, Antioquia. Quando Paulo e Barnabé retornam à igreja de Antioquia, depois da primeira viagem missionária, eles, como diz o versículo 27 do capítulo 14, eles relatam como Deus abrira aos gentios a porta da fé. Veja aí, capítulo 14, versículo 27. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja, relataram tudo que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Permaneceram muito tempo com os gentios. Quando as notícias a respeito da conversão dos gentios chegam a Jerusalém, alguns de lá ficaram profundamente preocupados. E a razão da preocupação deles? Alguns judeus convertidos ao cristianismo, portanto, judeus cristãos, eles queriam fechar a porta da igreja na cara dos crentes. Olha que controvérsia, ou olha que contrassenso. Acabamos de ler que Deus abrira a porta da fé aos gentios, mas os judeus cristãos queriam fechar a porta. Deus abre e os crentes fecham a porta. Então, os líderes da igreja se reúnem para o primeiro concílio, a primeira assembleia da igreja. E nessa reunião eles trataram dessa questão a ser resolvida, a controvérsia lá entre judeus cristãos e gentios cristãos. Eles definiram uma estratégia, eles decidiram de forma responsável como eles iriam resolver a questão e tiveram um resultado extraordinário, um resultado satisfatório. A questão é esta, mencionada aí logo no início do capítulo. Alguns homens zelosos da lei desceram da Judéia para Antioquia. Eram judeus. E eles estavam ensinando aos cristãos este ensino que diz aí no versículo 1. Se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, segundo a lei, então vocês não podem ser salvos. No concílio de Jerusalém, alguns fariseus cristãos insistiram que os gentios deveriam seguir a lei, do contrário, não poderiam ser salvos. Onde que nós vemos isso? Alguns membros do partido haviam crido, se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Não, eles têm que ser circuncidados. Eles têm que observar a lei. Após uma discussão intensa, a igreja de Antioquia, então, escolhe alguns líderes responsáveis, incluindo Paulo e Barnabé, e outros com eles. Esses líderes se encontram com os apóstolos, eles saem de Antioquia e vão para Jerusalém se encontrarem com os apóstolos e com os presbíteros, para falar a respeito da questão em tese, ou da questão em pauta. Todos esses líderes se reúnem para debaterem o assunto, para trazerem um testemunho público e
tendo uma discussão ponderada, baseada na experiência e em argumentos da Escritura. Uma resolução formal é alcançada e compartilhada com a igreja de Antioquia. Qual a decisão? Pedro, ouvindo o que os judeus cristãos estão impondo aos gregos, aos gentios, Pedro se recorda da experiência que tivera na casa de Cornélio, em Atos, no capítulo 10. E então, com base na sua experiência, ele dá o seu testemunho. Pedro afirma que Deus, por meio dele, providenciou para que os gentios ouvissem e crescem no Evangelho. Ele afirma que eles também receberam o Espírito Santo, que Deus salvou os judeus pela graça do Senhor Jesus Cristo, assim como fez com os gentios. E, portanto, Pedro conclui que os judeus não deveriam impor aos gentios o jugo da lei. Barnabé e Paulo concordam com os argumentos de Pedro e acrescentam alguns testemunhos pessoais. Fala da reunião aí, quando Pedro toma a palavra, a partir do versículo 6, e aí ele vai trazer essa conclusão de que Deus concedeu o Espírito Santo para eles. Ele viu o Espírito Santo derramado sobre os gentios na casa de Cornélio, e aí ele diz: não estabeleceu o Senhor distinção alguma entre nós e eles, também purificando o coração deles por meio da fé, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, nós assim como eles. Toda a multidão silenciou com o testemunho de Pedro, e em seguida Paulo e Barnabé também fazem uso da palavra, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios, para dizer: olha, Deus derramou o Espírito Santo, Deus curou, Deus fez maravilhas lá, entre até os samaritanos. Então, muitos gentios estão sendo salvos, e nós somos testemunhas disso. Deus nos tem usado também, curando pessoas, fazendo sinais e prodígios, através da nossa vida, no meio dos gentios. Pois que Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, já tinha mudado essa fórmula, Barnabé e Paulo, para Paulo e Barnabé, colocando Paulo na frente. Acredita-se que aqui Lucas tenha colocado Barnabé primeiro, porque Barnabé era o mais antigo, por uma questão de antiguidade. Aqui, por ele ser mais conhecido entre a liderança da igreja, entre os apóstolos em Jerusalém, colocaram Barnabé na frente. Mas depois, novamente, volta a aparecer Paulo e Barnabé. Então, Tiago, bispo da igreja em Jerusalém, irmão do Senhor Jesus, ele tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. E Tiago vai trazer agora um parecer, O texto aqui apresenta o parecer de Tiago. Tiago apresenta argumentos bíblicos, irmãos, para provar que o testemunho de Pedro era correto. Ele mostra que a missão aos gentios era obra de Deus, obra que Deus estava realizando ali e que tinha sido profetizada no Antigo Testamento por boca dos santos profetas e que estava sendo cumprida agora. É um modelo que a gente vê muito em Atos dos Apóstolos, Eles indo no Antigo Testamento e trazendo para dizer: olha, o que está acontecendo aqui, Deus mostrou, Deus revelou, Deus profetizou através dos profetas. Então, Tiago vai mostrar que as Escrituras provam que Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome, como diz aí no versículo 14. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas.
ele vai citar o profeta Amós, Amós capítulo 9, versículos 11 e 12. A promessa feita, ou a promessa de Deus, feita por meio do profeta Amós, de reedificar o tabernáculo caído de Davi, como citado aqui no versículo 16 do capítulo 15, com essa promessa, ou essa promessa foi cumprida na graciosa reivindicação dos gentios como sendo o povo de Deus. Deus reivindica os gentios como sendo o seu povo, um povo edificado, um povo comprado, um povo consagrado ao seu nome. Deus estava agindo para reconstruir um templo humano como seu lugar de habitação por meio do Espírito. Está de conformidade com o que Pedro acabara de testemunhar ali, dizendo que cria que tanto os judeus foram salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles, conforme nós encontramos registrado em Efésios capítulo 2. Rapidamente, abra aí sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Podemos ler não apenas Efésios 2, 22, primeiramente. Nele, versículo 22 do capítulo 2, ele está falando sobre o propósito de Deus de erguer um templo humano. Nele, no 21, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Junto com os outros quem? Judeus e gentios. Deus escolheu unir os povos. Deus escolheu comprar, mediante o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, aqueles que crescem no sacrifício de Jesus. Deus iria reunir um povo ao seu nome. Deus iria reunir um povo para si, com gente vinda dentre os judeus, com gente vindo dentre as outras nações, as demais nações gentílicas. E Deus formaria então um povo, uma comunidade, que ele vai chamar de nova comunidade, de nova sociedade, formada pelos redimidos, a igreja de Jesus Cristo. Isso tem a ver com o capítulo 2, versículo 5, onde ele diz: estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E versículo 8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus salvou tanto os judeus quanto os gentios, pela graça. Pedro acabara de dar esse testemunho. Eles foram os gentios também alcançados pela graça, mediante a fé. Voltemos lá para o nosso texto. Embora Pedro fale no versículo 11 apenas da graça, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles, mas já foi dito por ele aqui no versículo 9, não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Antes já tinha sido falado que Deus abriu a porta da fé para eles. Então, como é que Deus salva? Deus salva pela graça mediante a fé, tanto um quanto o outro, tanto os gentios quanto os judeus, todos são salvos da mesma maneira. E Pedro então está dizendo, olha, sendo assim, os gentios não precisam de circuncisão para serem salvos. Como é que vocês podem acrescentar isso? Se a salvação é pela graça mediante a fé, como é que vocês estão querendo agora acrescentar um outro elemento dizendo que tem que circuncidar também?
Não é necessária a circuncisão. É o argumento de Pedro. Conclusão maravilhosa, meus irmãos, que é a crença do apóstolo e é também a nossa. Somos salvos pela graça do Senhor, assim como eles. Somos salvos pela graça mediante a fé. Não há nada que nós possamos fazer, não há nada que seja necessário fazer para a nossa salvação, além daquilo que Cristo já fez como sua obra na cruz do Calvário. O que acontece então? E eu preciso acelerar aqui para terminar, para concluir. O concílio aceitou a proposta apresentada por Tiago. Qual é a proposta apresentada por esse líder, por esse bispo da igreja em Jerusalém? Por causa da missão de Cristo, cristãos judeus não deveriam exigir que cristãos gentios fossem circuncidados. Semelhantemente, por causa da missão de Cristo, cristãos gentios iriam respeitar a precaução dos cristãos judeus em relação a alguns temas, como mencionados aí no versículo 20, que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, não comam alimentos sacrificados aos ídolos, também fujam da imoralidade sexual, da carne sufocada, de animais sufocados, estrangulados, do sangue de animais estrangulados. Então, haveria essa harmonia aqui, haveria essa conciliação. Alguns abraçariam uma coisa, abrindo mão de outra. Então, olha, vocês serão admitidos na comunidade e não será exigido que vocês sejam circuncidados, por causa da missão de Cristo. E, da mesma forma, vocês vão ser admitidos, mas vocês terão de respeitar a precaução dos cristãos em relação a alguns temas que são considerados importantes por eles na lei de Moisés. O parecer trouxe grande paz, trouxe harmonia na igreja, alegria entre os irmãos, e vamos ver lá no versículo 31 que a igreja recebeu com alegria e com grande alívio, porque se não houvesse essa solução, haveria um racha, a igreja seria dividida, como muitas vezes nós vemos, irmãos, ninguém cede, fica um cabo de guerra, e por causa às vezes de picuinha, por causa de bobagem, por causa de divergências, de diferenças, em coisas não essenciais. Então a igreja recebeu com alegria e alívio a decisão entregue por meio da carta a eles. Versículo 31 diz: quando leram a carta, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. E os dois irmãos que foram enviados de Jerusalém, líderes da igreja em Jerusalém, que foram juntos com Paulo e Barnabé, eles consolaram os irmãos com muitos conselhos e fortaleceram ali os crentes gentios da igreja de Antioquia. Tendo se demorado por ali algum tempo, os irmãos disseram: olha, agora vocês já podem ir, já deram a contribuição de vocês para a nossa igreja, então já podem voltar em paz para Jerusalém. Mas Silas, é interessante, pareceu bem a Silas, parece que tem um tom solene aqui, eu senti no espírito que deveria ficar mais um pouquinho, pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor, mas logo em seguida, alguns dias depois, eles resolvem fazer a segunda viagem missionária. Vamos visitar as igrejas que nós começamos, que nós plantamos, vamos ver como os irmãos estão e se existe alguma necessidade. E Lucas vai mostrar aqui, de novo, uma experiência de divisão. Barnabé queria levar também João Marcos, que era seu primo, para a viagem, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles na viagem missionária desde a Panfilha, não
os acompanhando no trabalho. Está registrado lá em Atos 13, no versículo 13, quando João Marcos resolve voltar no meio do caminho, desiste da missão. Paulo fica chateado com Marcos. E agora, Barnabé queria que ele fosse novamente, e Paulo diz, não vai não. Diz o texto aí, Lucas diz que houve tal desavença entre eles, que vieram a separar-se. De novo, Lucas está mostrando como é tão fácil, às vezes, por uma coisinha, haver divisão, haver divergência no meio da igreja. E como nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo, depender da graça, para que o Senhor nos ajude a conciliar-nos. Então Barnabé, reconhecendo a liderança de Paulo, reconhecendo, eu falei disso na última vez que ministrei, antes do Mateus, ele reconhecendo que Paulo está maduro, Paulo já está pronto para liderar, sozinho, sem a ajuda dele, ele foi mentor de Paulo desde o início, falou, agora já está pronto para ir. Então, Barnabé leva consigo Marcos e vai para Chipre, e Paulo, tendo escolhido Silas, que sentiu do espírito de permanecer em Antioquia, Paulo então chama Silas e ele parte, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e vai para Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Eles vão em direções diferentes, mas em paz, pelo menos em paz. Mais tarde, nós vamos ver em Coríntios, nós vamos ver Paulo reconhecendo que Marcos era importante. Envia Marcos, que eu estou precisando dele aqui. Ele é importante para mim no Evangelho. Naquele momento ali ficou aquela rusga, mas depois, mediado pelo Espírito Santo, mediado pela obra de Cristo na cruz, eles se submetem, a essa coisa tão importante. Nas coisas essenciais, como nós falamos, unidade. Tem coisas que são essenciais, meus irmãos, e nós não abrimos mão. Jesus Cristo é o único Senhor. Se alguém apresentar um outro Senhor, se alguém apresentar um outro caminho, nós dizemos não podemos ter unidade nisso. A Escritura é suficiente. A suficiência da Escritura é um ponto essencial, é uma doutrina essencial, não negociamos isso. Então tem coisas essenciais. Nas coisas essenciais é preciso haver unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Pode haver liberdade. Por exemplo, há pessoas que são abstêmias, que dizem, olha, eu não toco em bebida alcoólica. Há outras que dizem, a Bíblia não proíbe tocar em bebida alcoólica, a Bíblia proíbe a embriaguez. Não são abstêmias. Isso não é uma coisa essencial, é uma coisa não essencial. Nas coisas não essenciais a gente lida com liberdade. Cada um tenha liberdade diante de Deus ao fazer a sua escolha, ao ter a sua compreensão da Escritura. Mas em todas as coisas, como disse o Melanchthon, em todas as coisas amor. Que a gente possa sempre considerar de modo amoroso, de modo respeitoso, as questões, buscando sempre nos submeter à Escritura, fazendo a vontade do Senhor para a sua glória. Amém? Que Deus nos abençoe. O Senhor nos abençoe. Muito obrigado pela sua paciência. Muito obrigado por permanecerem até o final. Terminamos 3 minutinhos, mais 5 minutinhos para nós concluirmos. Vamos receber os dízimos e as ofertas e vamos orar. Estaremos saindo, ok? Quero me despedir de você que acompanha a ministração da palavra pela internet. Muito obrigado pela confiança e pela companhia. Que a gente possa sempre buscar a paz, que Cristo seja o árbitro, ajudando-nos por seu Espírito Santo a compreendermos as questões essenciais e não essenciais das Escrituras, e que sobre nós permaneça em tudo sempre o amor. Como diz o apóstolo Paulo, agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o mais importante de todos os dons é o amor. Que Ele nos ajude a
caminhar em paz, né? E a andar em unidade, buscando sempre conciliação na presença de Deus. Podemos andar juntos, mesmo com opiniões diferentes, mesmo sendo diferentes na maneira de pensar, na maneira de compreender algumas coisas. Que o Senhor nos ajude a andar em unidade. Deus abençoe. Um abraço. Fiquem na paz. Até domingo. Nosso próximo encontro, domingo às 8 da manhã ou às 18 horas. Que Deus os abençoe ricamente.